Você gosta de fazer anotações durante o trabalho ou alguma aula, mas sofre com a mochila muito cheia? Usar um tablet como um bloco de notas pode resolver. Em apenas um aparelho, você consegue anotar tudo que é coisa, compartilhar informações e ter um leque de possibilidades, e até dar uma economizada com material a longo prazo. Entretanto, pode não parecer, mas não é uma escolha fácil. Qual modelo escolher? Existe alguma diferença entre os produtos disponíveis no mercado? E se você quiser apenas para escrever, você precisa de um tablet topo de linha? São essas questões que eu vou responder no vídeo de hoje. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e que tem link de compra para vários tablets que aceitam as canetas aqui embaixo na descrição. Mas agora chega de papo e bora pro vídeo. Antes de começar a falar da experiência com modelos diferentes de tablet, é legal explicar rapidamente como surgiu a ideia desse vídeo. A Isabel, minha companheira, trabalha com gerenciamento de projetos, então sempre faz muitas chamadas diariamente com várias pessoas diferentes. E ao contrário de mim, ela sempre foi muito mais analógica nesse sentido. Durante as reuniões, sempre está anotando alguma coisa em um caderno físico. Acontece que uma hora ela colocou na balança e percebeu o quão mais prática dá para ser se usar o tablet nas reuniões e nos estudos. Conversando com outras pessoas do trabalho, ficou claro que essa é uma questão comum desse meio. As pessoas do ambiente corporativo estão querendo substituir seus cadernos por tablets. Por conta disso, surgiu esse vídeo. Ao longo das últimas semanas, eu trouxe alguns desses equipamentos para casa. E tanto eu quanto a Isabel usamos 3 tablets e aplicativos de anotações diferentes. Isso tudo para te explicar a experiência com cada um deles. Então, vamos começar passando pelos modelos que foram testados, que nesse caso temos 3 da Samsung. O S9 FE Plus, o S8 normal e o S6 Lite, que foi atualizado agora em 2024. Quando falamos de performance e preço, o S9 FE Plus está no meio dos outros 2 modelos. Mas eu quero começar por ele, porque foi o que tivemos menos tempo disponível para usar. Entretanto, de cara, ele já nos trouxe algumas conclusões importantes, como o tamanho, por exemplo. Dos 3 tablets, esse é o que tem a maior tela, com 12,4 polegadas. A princípio, pensamos que seria um ponto positivo enorme, já que com um display maior, naturalmente temos mais espaço para escrever. Mas esse tamanho todo acabou se tornando um problema, já que a mesa de trabalho da Isabel não é tão espaçosa assim, e apoiar o aparelho junto com o notebook dela ficou mais complicado. Ela também comentou que achou grande a ponto de ficar desconfortável quando tentava segurar na mão. Então bastou esses primeiros dias com ele para a gente já bater o martelo de que não vale a pena pensar em telas grandes se você está querendo apenas escrever. Elas funcionam para consumo de conteúdo, mas usar para escrever vai ser menos confortável. Depois dessa conclusão, eu busquei no estúdio os outros 2 modelos que comentei antes. No caso do Galaxy Tab S8, a experiência foi bastante diferente. Agora estamos falando de uma tela com resolução 2K e 11 polegadas, que pode não parecer, mas já é uma diferença considerável de tamanho. E outra característica importante entre os modelos para levantar aqui é a taxa de atualização da tela, medida em Hz. Enquanto o S9 FE Plus tinha 90 Hz, o S8 tem 120, mas segura essa informação porque mais pra frente eu vou voltar nela, quando eu estiver falando dos apps de anotações. O outro aparelho desse vídeo é o S6 Lite, que é o tablet mais barato da Samsung que vem com uma S Pen. E na verdade, ele é o modelo que foi lançado em 2020, mas faz tanto sucesso que a sul-coreana já fez 2 relançamentos, um em 2022 e outro no início desse ano. É claro, ele traz muitos cortes quando a gente compara com o S8, que é um modelo topo de linha de 2022. Mas a intenção hoje não é fazer um comparativo completo, mas sim saber como cada um se sai especificamente na experiência de substituir um bloco de notas. Pensando nisso, o S6 Lite já tem 2 vantagens. A primeira é o tamanho, que é de 10,4 polegadas, ainda menor do que o citado anteriormente. Ou seja, enquanto o S9 FE Plus era grande demais e o S8 tinha um tamanho ok, o S6 Lite já entra no patamar de ser realmente confortável, tornando a experiência da escrita mais prazerosa. Mas não para por aí. Ele também vem com uma capa que faz diferença na hora de mexer enquanto está apoiado em cima da mesa. O S8 é completamente liso, não vem com nada. E a única coisa que prende a caneta nele
é o ímã na parte de trás, que é uma posição que eu não gosto, diga-se de passagem. Mas o principal ponto é que nós sempre ficamos com receio no momento de mexer nele enquanto ele está em cima da mesa, ou de colocar dentro da mochila. Parte disso é porque o aparelho não é nosso, claro, mas naturalmente você também vai acabar ficando com medo de riscá-lo. Então, se preferir comprar um modelo mais caro, separa um dinheiro também para a capinha. O S6 Lite já não tem esse problema. A capa dele é resistente, com uma boa textura e que torna confiável caso precise segurar o tablet para escrever. E também tem lugar para guardar esse pen, então você pode ficar tranquilo de que ela não vai ficar caindo dentro da mochila. E como vocês podem ver, esse modelo que temos é o rosa, mas ele também está disponível na cor cinza. Pessoal, passando apenas para te lembrar de curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque eu tô sempre falando de produtividade e home office por aqui. E se você está realmente interessado em um tablet para escrever, tem link de compra de todos os modelos que eu tô falando e mais alguns aqui embaixo na descrição. Comprando por lá, você me ajuda a continuar produzindo e não paga nada mais por isso. Agora sim, bora voltar pro vídeo. Se antes eu falei sobre a construção e tamanho dos tablets, agora vamos nos aprofundar de fato na usabilidade e experiência com cada um. Para fazer isso, eu quero voltar na explicação da taxa de hertz da tela, também chamada de atualizações por segundo. Eu não vou me estender muito agora, mas na prática esse número influencia na fluidez dos movimentos que você consegue ver em qualquer tela atual. Então, um display com 120 Hz, por exemplo, vai te dar mais naturalidade na movimentação do que um com 60. Agora, voltando para os dois modelos que estamos focando nesse momento, o S6 Lite e o S8, falamos respectivamente de uma tela de 60 no S6 e 120 Hz no S8. Logo, mexer no sistema Android nos dá uma sensação muito melhor no modelo mais caro. Os menus rolam com muito mais fluidez e os apps parecem que abrem com menos esforço. A percepção visual é muito mais prazerosa. Outro ponto que também influencia na escrita, mas é um pouco mais subjetivo, é o tempo de resposta da caneta no tablet rosa mais barato e no mais caro. Usando o Samsung Note em ambos os aparelhos, é perceptível que o S6 Lite tem um tempo de resposta menor. Assim, é pouquíssima diferença, de verdade. Mas para quem está escrevendo, é perceptível. E por mais que seja fácil se acostumar a esse delay, algumas pessoas podem ver isso como um problema. Essa questão fica ainda mais aparente aqui nessa cena. Esse é o S8, e perceba que a linha se forma praticamente ao mesmo tempo que eu passo com a caneta na tela. Agora, no S6 Lite, olha como ela teve um leve espaço entre o momento em que a ponta da caneta passa e o traço aparecendo no vidro. Esse tempo de resposta fica ainda maior quando mudamos de aplicativo. Até o momento, eu estava falando da nossa experiência somente com Samsung Notes, mas agora vamos ver como fica esse mesmo exemplo no GoodNotes, outro app de notas bastante usado. Até no S8, o tempo entre a passagem da caneta e o aparecimento da linha é um pouco mais lento do que no aplicativo da Samsung. Olha aqui agora como fica no S6. Bem mais perceptível. Novamente, não é ruim a ponto de incapacitar o uso do aplicativo, mas dá para perceber mais do que nos outros exemplos que demos antes. Tá, Rodrigo, mas por que isso acontece? Agora vamos por partes. Essa diferença de microsegundos para a linha surgir na tela tem uma explicação técnica. Todas as telas sensíveis ao toque têm uma característica chamada Touch Sampling Rate, ou taxa de amostragem de toque em português. Esse valor também é medido em Hz, mas diferente da taxa de atualização que eu expliquei antes, aqui na amostragem de toque estamos falando de quantas vezes por segundo o dispositivo checa se houve algum toque na tela. Então, por exemplo, se uma tela tem 120 Hz de amostragem, quer dizer que ela checa 120 vezes por segundo se aconteceu alguma interação com o tablet. Nem sempre esses dois valores estão alinhados, mas no caso de hoje, do Tab S8 e o S6 Lite, aconteceu de estarem, o que é melhor ainda para o nosso entendimento. Então, o S8 tem 120 Hz de Touch Sampling Rate e o S6 Lite tem 60. É por isso que a caneta demora um pouquinho mais de tempo para ser reconhecida no modelo mais barato. Agora, porque esse tempo é ainda maior no app GoodNotes do que no proprietário da Samsung, aí eu acho que é uma questão de otimização do aplicativo. E por falar em canetas, vamos falar delas, porque isso foi outro ponto bastante interessante dessa comparação. Porque a Samsung não é que nem a maçã que tem várias gerações diferentes de Apple Pencil. Aqui nós conseguimos trocar as canetas entre os tablets e tudo funcionou perfeitamente. Mas para esse vídeo tivemos uma experiência interessante, porque quando eu peguei o S8, a S Pen dele estava danificada. Então compramos outro jogo de ponteiras. E foi muito legal saber como que uma ponta falsa influenciou os nossos testes, porque é muito perceptível também que elas são mais duras do que a original da Samsung, que está no S6 Lite.
Isso pra mim foi horrível, porque eu sou o tipo de pessoa que ainda não conseguiu me acostumar à textura lisa do vidro para escrever. E com essa ponta mais dura, foi engraçado, porque parece que eu não tinha meio que um freio nas palavras, sabe? Eu perdia completamente o controle da escrita. Na ponta original, ela tem um feedback muito melhor, porque a sensação é um pouco mais como uma ponta de borracha, que acaba criando um atrito melhor no momento de escrever em superfícies lisas como o vidro do tablet. Então fica a dica, caso a ponta da sua caneta fique ruim, dê preferência para as originais. São mais caras, mas a resposta no momento da escrita é muito melhor. Pesquisando sobre isso na internet, vi que algumas pessoas usam aquela película fosca, que tem uma textura que lembra papel, mas eu não testei e li depoimentos sobre pontas de canetas serem danificadas. Então, pela minha falta de experiência com o acessório, eu não indico que você use, ok? Se quiser, pesquisa antes para entender os prós e contras. No fim das contas, trocar um caderno por um tablet é completamente possível e pode valer muito a pena a longo prazo, principalmente porque você não precisa de um modelo topo de linha para fazer isso. Mas não vamos bater o martelo ainda, porque antes de qualquer compra, eu sugiro que você vá em alguma loja para ter certeza de qual modelo é ideal para o seu tipo de uso. Por exemplo, fazendo esses testes, eu percebi que essa troca não faz sentido para mim no momento, porque não é de hoje que eu faço as minhas anotações digitando em um teclado. Por outro lado, para Isabel, foi uma experiência que valeu muito a pena, porque ela percebeu que sim, é possível usar um aparelho desses a partir de agora, e que pode ser o S6 Lite. Para quem vai usá-lo apenas para escrever, por mais que ele seja um modelo de entrada, já vai te atender super bem. E o tempo de delay quando comparado com outros produtos mais caros não é algo que vai te perturbar no dia a dia. Tanto que não incomodou ela, que vai por mim, sempre tá escrevendo alguma coisa. Eu só diria que o S8, S9 ou outra opção maior seria boa caso você esteja procurando um tablet que também vai usar como computador principal. Aí também vai precisar de um teclado externo, um mouse e assistir os outros vídeos aqui no canal, que eu vou deixar linkado na descrição. Nós já falamos de setups móveis com tablet, de tablet batendo de frente com o notebook e até de tablet como segunda tela do seu PC. Para você acompanhar todos esses lançamentos, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Aproveita e comenta aqui embaixo. Quer saber como os iPads se saem para substituir os cadernos? Eu só vou saber se você estiver comentando. Eu espero ter te ajudado, um grande abraço e até mais.